Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou estrear aqui no canal um novo quadro onde vamos falar sobre notícias recentes do mundo da engenharia. E vamos estrear essa série com uma notícia sobre energias renováveis. Singapura constrói fazendas solares flutuantes para enfrentar a crise climática. Singapura é um dos menores países do mundo, com uma área total de 728,3 km². Para você ter uma noção, Singapura inteira caberia dentro da cidade de São Paulo. No entanto, este centro financeiro asiático é um dos maiores emissores de dióxido de carbono per capita da Ásia. Isso acontece porque, atualmente, cerca de 95% de toda a energia elétrica gerada por Singapura é proveniente da queima de gases naturais. Essa é uma razão por ela ter uma taxa muito alta de poluição per capita. Singapura não tem rios o suficiente para a geração através de hidrelétricas, e o vento na região não é forte o suficiente durante todo o ano para alimentar turbinas eólicas. Esse fato fez com que o governo do país voltasse sua atenção para a energia solar. Mesmo assim, há um problema. Há uma falta de área suficiente para fazendas solares, e o país já esgotou a área utilizável dos telhados de prédios e residências. Por isso, Singapura está recorrendo à instalação de painéis no mar e em seus reservatórios. Milhares de painéis solares foram instalados na costa de Singapura para ajudar no enfrentamento da crise climática global. Um dos parques solares recém-construídos se estende ao longo da costa de Singapura, no estreito de Johor, que separa Singapura da Malásia. No total, 13 mil painéis foram instalados no estreito de Johor, com capacidade para produzir 5 megawatts de eletricidade. Bem, só para vocês terem uma noção, essas 13 mil placas solares é o suficiente para abastecer basicamente 1.500 residências durante o ano inteiro. Outro projeto ainda em desenvolvimento é muito maior. O projeto prevê até o final deste ano um parque solar de 122 mil painéis solares no reservatório de Tenggye, e ele será um dos maiores do sudoeste da Ásia. Todos esses esforços farão parte de um grande plano verde elaborado por Singapura, que incluirá medidas para quadruplicar o uso da energia solar para aproximadamente 2% das necessidades de energia do país até 2025 e para 3% até o final de 2030, o suficiente para abastecer 350 mil residências por ano. Bem, realmente um dos problemas associados à utilização de energia solar é justamente a área necessária para a instalação das placas solares, que, dependendo dos casos, pode chegar a milhares de hectares de terra. No Brasil, já temos iniciativas em que é utilizada a área de reservatórios de grandes represas para a instalação de placas solares, como é o exemplo da usina solar fotovoltaica flutuante, instalada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, no reservatório da usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. O empreendimento aproveita a área da represa do Rio São Francisco e tem capacidade para gerar 1 megawatt pico de energia. O que você acha dessa iniciativa? Nós devemos utilizar o espelho d'água dos reservatórios das represas para a instalação de placas solares? Deixa aqui nos comentários para a gente poder debater mais sobre o assunto. Se você chegou até aqui, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também, para a gente saber se você curtiu. Eu sou o Gustavo Pereira e esse é o Engenharia Detalhada News.